chegamos à última parte da nossa trilogia sobre as virtudes teologais. E o vídeo de hoje é simplesmente sobre a virtude mais importante que nós podemos receber do bom Deus, que é a caridade, ou como também é comumente traduzido, o amor. E como diria o apóstolo Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas sem o amor eu nada seria. Inscreva-se no canal, assine os sininhos da notificação, compartilhe com os amigos essa incrível novidade e vamos começar o conto de hoje após a vinheta. Há muito tempo atrás, e não muito longe daqui, vivia um homem extremamente bondoso e muito rico, que sentia prazer em colecionar as grandes obras de artes pelo mundo e de várias partes do globo terrestre trazia preciosos itens para compor a sua coleção. Amava tudo, cada pedacinho dela. No entanto, apesar de um imenso amor pela sua coleção, o velho tinha um outro amor que superava todos estes, que era o amor paternal que nutria por seu único filho. E ainda bem antes do nascimento de seu filho, o pai já pensava nele enquanto formava sua coleção de arte e estipulava sempre quais seriam as próximas obras de sua coleção. No fundo, a coleção havia sido criada para o seu filho. E pai e filho se entretinham em longas conversas sobre as obras de artes em sua mansão. O papo ficava tão animado que pareciam que era como se vivessem dentro daquelas belas paisagens retratadas nos quadros. Cavalgavam sobre os ventos e sobre as águas solenes das cenas marítimas. Veja, papai, que belíssimo quadro! E enchiam-se cada vez mais de afinco e entusiasmo em suas divertidas conversas. Discutiam a mecânica das esculturas e, acima de tudo, adoravam estudar os retratos de sua coleção e passavam horas a imaginar como fora a vida daquelas pessoas do retrato. Mas mesmo vivendo perfeitamente felizes naquela mansão rodeada de obras de arte, pai e filho jamais consideraram o mundo algo distante deles. E cheios do espírito de caridade, o filho mantinha a querida governanta e todos os seus funcionários bem ocupados a noite toda, pois ninguém que batesse a porta daquela imensa casa sairia desassistido. Meu pequeno senhor, há um faminto na porta que pede por um alimento. Pois vamos já, não só um alimento, prepare para ele um cobertor e algumas roupas que tenho. E vamos dar a ele. E a governanta supervisionava todos os trabalhos da casa e não poupava esforços para ajudar quem ali viesse pedir auxílio. E tratava o pequeno senhor como se fosse seu próprio filho, o que fazia com que o senhor dilatasse ainda mais o seu coração e jamais deixava que faltasse nada aos seus funcionários. Por maior que fossem suas necessidades, estava ali para ajudar a todos. De fato, pai e filho tinham uma vida feliz e realizada. Mas nem tudo nesse mundo são flores, pois veio o tempo de um terrível inverno e com ele estourou uma guerra numa terra estrangeira, onde a miséria e o caos reinaram. E o filho, que era jovem, foi convocado para lutar pelo seu país, indo em direção ao combate. Podem imaginar qual não fora a tristeza desse pai ao se despedir de seu filho muito amado. E durante a batalha, todos os dias, por 3 anos, o jovem enviou cartas de saudade e de amor a seu pai. E ele contava que durante as horas assustadoras e solitárias nas trincheiras, costumava falar com muita saudade das coisas que haviam na mansão do seu pai e narrava todas as histórias que estavam envoltas na coleção de seu pai. Dizia curiosidades sobre as obras, de onde vinham e como chegaram até lá. E estas histórias, por sua vez, diziam os homens companheiros de trincheira do jovem, tornavam os seus sofrimentos e a sua longa espera mais suportáveis.
Num tormentoso dia de primavera, vinha a governanta com um telegrama que acabara de receber para entregar ao Senhor. Não! Podem imaginar que terríveis notícias trazia aquele pequeno papel. Seu único filho tão amado havia morrido na guerra. Parecia que o céu havia se turvado em trevas. Trovões começaram a abalar a terra. O homem saiu por seu jardim e até mesmo as estátuas que ali estavam e as flores pareciam inclinadas diante da tristeza que assolava o coração dele. E o estimado ancião desatou a chorar. Tomou o caminho para o seu quarto, seu olhar demorando-se tristemente nos retratos. Fechou a porta e os empregados começaram a se perguntar se algum dia ele sairia de lá. E após 3 dias, já trancado em seu quarto, a governanta gentilmente bateu à porta do ancião, chamando, pois tinha uma visita, despertando o Senhor de um maravilhoso sonho que estava tendo com seu filho. E a governanta veio trazendo um jovem soldado numa cadeira de rodas. As mãos dele estavam cobertas de cicatrizes e o soldado estava agarrado em um papel embrulhado em um jornal. O Senhor o recebeu com muito carinho. Lançou um olhar para o jornal que trazia manchetes de guerra e miséria. O soldado começou timidamente a falar. Seu filho era como um irmão para mim, para todos nós, na verdade. E o coração do homem vibrou. Alguém conhecera seu filho e lhe trouxera notícias de terra estrangeira. Veja, isto é para o Senhor, continuou o jovem desembrulhando o que trazia em seu jornal. Sei que nem é muito bom o que trago, mas é só o que pude fazer. E do interior do jornal trouxe uma pintura chocante. Era um retrato rudimentar e mal acabado, mas que fez o pai suspirar. É o meu filho! A pintura certamente se assemelhava ao seu filho, mas trazia algumas diferenças. Na verdade, agora mostrava suas nobres feições golpeadas e impiedosamente desfiguradas. E assim que entregou a pintura ao nobre senhor, fez o gesto mais respeitoso que pôde. E o pai estudava a pintura, experimentando, de certo modo, os sofrimentos de seu filho. E o soldado continuou. Era eu que seu filho carregava no momento em que foi atingido. O ancião, então, retirou a sua obra-prima mais cara e mais bonita da sala e colocou bem ao centro o retrato de seu filho. Mas, senhor, aquele é um lugar de honra! Sabia disso, pois o jovem havia lhe contado como era a sala de seu pai. E o velho apenas sorriu e o convidou para contar tudo o que seu filho havia dito durante as batalhas. E a governanta conduzia o jovem pela cadeira de rodas por toda a sala com as obras de arte, enquanto ele narrava as aventuras do filho para o pai. E como as palavras do jovem haviam ficado gravadas no coração do soldado, ele observava tudo aquilo muito atentamente e parecia que as histórias que haviam escutado dele tomavam vida diante de seus olhos. E o estimado ancião nunca mais olharia para suas obras de arte da mesma forma. Tudo ali na sala trazia as marcas do filho. Era como se as palavras do filho fossem o próprio espírito do pai. Com o passar dos anos, mais histórias acerca da bravura, da coragem e da caridade de seu filho para com todos chegavam aos ouvidos do pai. E o pai sempre convidava aqueles que foram os companheiros de seu filho para conhecerem a sua mansão e os tratava como verdadeiros filhos. Sua coleção de arte aumentou de valor até se tornar a mais completa e valiosa do mundo. Mas a peça favorita do pai continuava e sempre seria
o retrato de seu amado filho. Era essa a imagem que mais atraía o seu olhar. E exatamente ao olhar para o retrato de seu filho, teve a inspiração de oferecer toda a sua coleção num leilão. O pai consultou a governanta e concluiu que o filho certamente aprovaria aquela ação. Agendaram então o evento para a véspera do Natal. E em todo lugar do mundo pulsava a ganância de colocar as mãos na valiosa coleção do ancião. E um aglomerado de diretores de museus, mercadores de artes, colecionadores privados e muitos outros se reuniram na mansão do ancião e se empurravam e acotovelavam, pois queriam por demais aquelas obras. Saiam da minha frente! Eu cheguei primeiro! Estavam ávidos e prontos para arrematar as obras. E o local estava cheio, não somente dos amantes de arte, mas muitas outras pessoas. Alguns pupilos do pai, alguns necessitados que encontravam refúgio na mansão, que eram amorosamente tratados e cuidados pelo velho. Ficavam ali para se proteger do frio. O leiloeiro foi à frente. Silêncio, silêncio! Estou aqui para representar o proprietário e, de acordo com ele, essa é a primeira obra que deve ser ofertada na noite de hoje. Posso contar com o lance de abertura? Quem começa? Isso é algum tipo de piada? Nós não viemos aqui para arrematar obra de principiantes. Queremos as grandes obras. Sim, tragam as obras de arte. Isso aí foi feito por alguma criança na escola? Nobres senhores, o dono dessa estimada coleção insiste que esse seja o primeiro quadro a ser leiloado. Alguém levará o retrato do filho? Vamos, comecem! E houve um silêncio profundo, e aqueles amantes de arte se sentiram insultados e revoltados com aquilo. Não fizeram nem mesmo uma oferta simbólica. Esse rosto é tão miserável que mal consigo olhar para ele. E lá no fundo do salão havia um pobre senhor que permanecia olhando insistentemente para o retrato. Era um daqueles que sempre viam a mansão buscando auxílio e sempre recebia, especialmente do filho. Aquele humilde senhor nunca se permitira fazer amizade com ninguém da casa, mas, reconhecido o seu nobre benfeitor naquele quadro, como se estivesse vivo ali diante dele, e percebendo o quanto aquele quadro revelava os sofrimentos daquele jovem, os sentimentos escondidos em seu coração vieram à tona. Eu quero essa pintura! Nunca em minha vida quis tanto uma coisa, mas tudo que tenho são $7. Isso será o suficiente? Quem oferece mais? Perguntava o leiloeiro. E os outros convidados reviravam os olhos e nada diziam. Mas o velho ficava cada vez mais desesperado diante da possibilidade de alguém oferecer algo mais por aquele quadro. Dou-lhe uma! Dou-lhe 2, dou-lhe 3, vendido! E batendo o martelo declarou, vendido para aquele nobre senhor ali do fundo. Palmas e deboches irromperam pela sala, enquanto exultava de alegria o pobre senhor. Bom, pelo menos já levaram aquele quadro feio. Agora podemos começar as coisas boas. E os demais presentes aguardavam ansiosos para começar os seus valiosos lances. Enquanto isso, o leiloeiro juntava seus papéis e foi dizendo a todos: senhoras e senhores, com sua licença, desejo-lhes uma boa noite e Feliz Natal. Comecem os lances! Estou interessada numa escultura ali, vamos! Receio que todos os lances se encerraram. Encerraram? Como assim? Nem começaram? E as outras obras? E o leiloeiro ia em direção ao senhor para receber os $7 pela obra comprada por ele. E virando-se disse a todos: o leilão está encerrado, pois todas as obras foram adquiridas por este senhor. Todos ficaram estupefatos e começaram a gritar: como assim? Vejam, senhoras e senhores, disse enquanto juntava seus papéis. De acordo com a vontade do pai, quem fica com o filho, fica com tudo. E aquele senhor olhava amorosamente para o quadro
daquele filho tão amado. E esse foi um conto de caridade, Retrato do Filho. Espero que vocês tenham gostado dessa trilogia das virtudes. Confesso que essa foi a história que eu mais gostei de todas. Na primeira vez que li, me emocionei bastante. É um conto simples, mas que narra o imenso amor de um pai pelo filho e o imenso amor de um filho que se sacrificou por muitos. Ah, espera. Um último recado final. Por acaso você já está sabendo da novidade do meu segundo canal aqui no YouTube? É o canal Rosas do Evangelho. Um canal voltado para a catequese, vida dos santos, oração e, claro, o Santo Evangelho. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui abaixo. Vamos lá, dê uma chance a ele. Venha aprender comigo e compartilhe também com aqueles que querem conhecer e aprofundar a sua fé. Se você gostou dessa história, compartilhe, deixe aqui nos comentários e ainda vai ter muita história por aqui, tá bom? Então já se inscreva no canal se ainda não o fez e até a próxima!